O Santos perdeu para o Atlético por 4-1 em jogo treino. O jogo foi separado por duas partes, ou quatro se você preferir. Mas na metade dos dois primeiros tempos, né? As duas primeiras partes, o Santos empatou em 1-1 e as outras duas últimas o Santos perdeu por 3-0. No final, 4-1. O Santos entrou em campo, tá? Com o time da seguinte forma: Gabriel Brazão, né? JP Sherman, Gil, Basso e Gonzalo Escobar. João Schmidt, Pituca, Ian, Soteldo, Wendel Silva e Guilherme. Essa foi a primeira parte, né? Foram dois tempos de 25. A gente tem aqui a nota oficial do Santos. O Santos realizou um jogo treino contra o Atlético de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no CT Rei Pelé. O duelo foi dividido em 4 tempos de 25 minutos, tá? Então, os dois primeiros tempos somando 50 minutos como time titular e os outros dois últimos tempos somando 50 minutos com o elenco reserva, tá? Nas duas primeiras partes, com o time titular em campo, o Peixe ficou no empate em 1-1, tá? O primeiro gol foi do William Torrão, do time do Atlético, um gol de cabeça numa jogada aérea. Depois, o Guilherme fez um gol de pênalti esse sofrido por Soteldo. O técnico Pedro Caixinha iniciou o jogo treino com o Gabriel Brazão, como eu falei aqui, depois está aqui, ó. A equipe dos dois tempos finais, né, depois das alterações, foi formada por João Paulo, Diógenes, depois entrou também. Tivemos Rainer, Gustavo Assis, Luan Pérez e Souza, depois também entrou Kevson. Mais pra frente, Tomás Rincon, Patrick e William Bigode. Na frente, Miguelito, Luca Meireles, depois entrou o Yusufa e também Lucas Braga. Nos dois últimos tempos, né? No último tempo apenas, tá? Então, no último tempo, nos últimos 25 minutos, é que saíram os 3 gols 3-0 para a equipe do Atlético. Então o Santos teve aí nos dois primeiros tempos um time titular contra o Atlético que está na Série A do Campeonato Mineiro e na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O Atlético fez o primeiro gol, saiu na frente, o Santos empatou. Depois de dois tempos de 25, o Santos trocou todo o seu time, começou o segundo tempo, como eu falei, com esses jogadores, e aí no terceiro tempo ficou no 0-0. No último tempo, sofreu 3 gols da equipe do Atlético. O que resta a gente saber é o seguinte, né? O Santos fez essas trocas todas, até é compreensível que o time reserva muito mais fraco, como por exemplo Rainer, Gustavo Assis, depois entrou o Kevson, que não joga há muito tempo, a gente sabe do problema do William Bigode de mobilidade, né, de intensidade, do Yusufa, que não jogou no Santos, né, no ano passado, Lucas Braga voltando do futebol japonês, né, o Patrick, a gente não sabe como que ele tá fisicamente, se tem condição ou não de jogar bem, mas nesse resultado, né, a gente vê que o Santos trocou todo mundo. Agora, o Atlético também trocou? Porque se o Atlético jogou 4 tempos de 25 com todo o seu time titular, eu até compreenderia, né, o time reserva sofrer contra o time titular do Atlético, mas duvido muito que num jogo treino o Atlético tenha mantido todos os seus titulares. O que eu tenho que dizer aqui para vocês é o seguinte, tá? Rainer, Rincon, Patrick, Bigode, todos esses caras que a gente já viu que não renderam no ano passado, eles não conseguiram render contra o time reserva do Atlético. O reserva do Santos é fraco, mas e o reserva do Atlético? Teve alteração, com certeza deve ter tido alterações também no Atlético. E o Santos não conseguiu dar conta, levou 3 em 25 minutos. Olha, achei no mínimo muito estranho aí esses 3-0 que o Santos sofreu em 25 minutos do Atlético. E também uma outra situação, né? A gente vê que pelas informações que a gente tem, as informações são de que o Santos jogou muito bem, pressionando o alto o tempo inteiro, que só o Santos conseguiu realmente jogar e tomou um gol numa bola parada lá do gol do Atlético, mas que o Santos foi muito bem. E aí é aquilo que eu falo, se vai dar certo o esquema do Caixinha, se ele vai conseguir colocar em prática, né, o que ele pensa de futebol é uma coisa. Agora, tecnicamente, os jogadores conseguirem exercer, finalizar certo, fazer o passe correto, conseguir acertar na marcação, dar o bote certo, posicionalmente, né, criar as oportunidades, fazer o time se entender em campo é papel do Caixinha, mas acertar tecnicamente cada movimento dentro de campo aí é papel dos jogadores.
O que eu tenho para dizer para vocês é que as informações são de que o Santos foi bem, sim, enquanto teve seu time titular em campo, e que no fim os gols foram por erros individuais dos jogadores que entraram depois. Quero a opinião de vocês aí, o que vocês acham. O Santos sofreu 3-0 depois, né, no último tempo, em 25 minutos, 3 gols dos reservas do Atlético. Acho muito preocupante, mas é só um jogo treino, o trabalho tá começando, a gente precisa ter paciência com o time com caixinha, e é bom frisar, tá? Tassiano, deixa eu lembrar dos outros agora que eu não consigo lembrar. Léo Godoy, Luizão, Zé Ivaldo, os jogadores que estão chegando, nenhum deles nem chegou a treinar ainda, muito menos jogar. Então, o Caixinha está jogando com o time do ano passado fragilizado, porque não tem Serginho, não tem Juliano, os jogadores que foram embora não estão mais no elenco, então é o time da Série B enfraquecido. Então vamos ter um pouquinho de calma e não vamos fazer pressão onde não tem tanta necessidade, tá? Um abraço para todos vocês aí, até o próximo vídeo ou a próxima live. Tchau, tchau.